Então, meus irmãos, nós daremos por iniciado aqui a nossa palestra, neste domingo tão iluminado, e como sempre fazemos, iremos ler uma página de preparo do ambiente, mas esse ambiente interno, porque o ambiente aqui da casa já foi preparado com todo carinho pela espiritualidade amiga, e eu convido a todos para acompanharem. A página é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o item é o 84, com o título Somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração, a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e firme, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezeis, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, após a leitura da página, eu convido a todos para nós fazermos a nossa oração, a nossa prece. Quem se sentir confortável, fechando os olhos, para assim nos conectarmos integralmente. E vamos dizer assim, unindo os nossos sentimentos. Deus, Pai de infinita bondade, queremos te agradecer por toda essa oportunidade que temos nesta manhã e em todos os instantes de recebermos as tuas mensagens, os ensinamentos que nos ajudam a caminhar. E como disse a mensagem da página de preparo de ambiente, nós somos de Deus. Que possamos, Pai, compreender essa fala, interiorizar dentro de nós, porque somos teus filhos e por isso te rogamos sempre o teu amparo e a tua proteção. Queremos agradecer a Jesus, esse querido irmão, mestre das nossas almas, médico que nos ampara sempre, que é o nosso modelo e guia. Te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade também de aprendermos um pouco mais o teu evangelho, que possamos sentir, e principalmente, Jesus,
praticar no nosso dia a dia enquanto estamos aqui no nosso caminho terrestre. Queremos pedir pelo nosso irmão que fará a palavra, trazendo de forma bem clara que ele está sendo já amparado pela espiritualidade amiga, que o seu mentor, que o acompanha, que ampare sempre, transmitindo da melhor forma possível os ensinamentos, para que possamos absorver sempre. Agradecemos também a espiritualidade amiga que se fazem presente aqui, ao Frei Fabiano de Cristo, a Anália Franco, e a todos esses irmãos que nos acompanham, que nos ajudam, que estão em nossa caminhada, nos intuindo sempre para o bem. E assim, pedimos, Jesus, por todos esses irmãos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, e por todos aqueles também, Jesus, que não puderam estar aqui fisicamente, mas estão em pensamento. Que todos sejam, neste momento, amparados pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E assim, com muita gratidão, Jesus, iniciamos a palestra da manhã de hoje na Tua doce e bendita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos o nosso querido Eduardo Alves, do NELD, e ele vai falar, o tema da palestra é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, esse título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas, e ele vai trazer para a gente os itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Que Deus te ampare sempre. Edu, obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Se eu pudesse, todo domingo eu faria palestra aqui. Porque eu amo esta casa. Botamos tijolo por tijolo aqui em cima, né? Lembro certa vez que a gente estava trabalhando aqui no telhado e a pessoa que eu trouxe levou um tombo. Por pouco a madeira não perfurou o corpo dele. Então, tudo proteção. Então, tem carinho muito especial para aqui, né? Eu já vim caminhando, né? Como fazia João Barbosa, que é o nosso Fabiano de Cristo. Ele gostava muito de caminhar. E todos os dias eu caminho, isso não é novidade para ninguém. Encontro o Manel ali de vez em quando. E Manel já me dá aquele bom dia, né? Hoje encontrei ele. Falei, Edu, já arrumei tudo isso aqui na frente e tal, já... Só estou esperando a hora de ir, ó. Eu falo, calma, semana, não está na hora, não. Ele já está querendo, ó. Não está na hora, não. Tá? E a gente vai observando. Eu falo que o espírito é um observador. A gente passa a vida observando as coisas. O espírita não é aquele que dorme eternamente no ensinamento e fica ali esperando as coisas acontecerem. A gente... Que cabelinho bonito, hein? Gostei. Né? A gente observa as coisas e nessas caminhadas, principalmente no domingo de manhã, eu sempre encontro quase que as mesmas coisas. A Ana está ali, né, que às vezes vem a pé para cá, e eu passando em frente do posto de gasolina ali do supermarket, me chamou a atenção uns irmãos evangélicos com um cartaz, né? Jesus está retornando, né? Jesus está voltando, buzine. Né? É interessante que as pessoas que estavam botando o cartaz estavam em frente ao cartaz. Eu falo, sai da frente, né? Sai da frente para o pessoal ver. Né? Aí eu precisei ir no posto, e no posto tinha um outro grupo, muito grande, de pessoas que passaram a noite, né, na bebedeira, e continuava ali pela manhã, acompanhado de belas mulheres, né, continuando o dia, né, e
antes de eu sair de casa, Dilma tinha ido caminhar cedinho com minha sogra, dona Andina, e fala assim, estão soltando muitos balões. Então a gente associa, né, esses grupos de baloeiros, né, que ficam ali. E por que eu conto isso? Porque a nossa humanidade é diversa. Nós temos uma quantidade tão grande de diversidade que ontem, numa reunião nossa interna do NELT, chegou-se um ponto de uma discussão que um dos membros falou assim, não, você tem que orar dessa forma, dessa, e começou uma discussão aqui e ali. Aí eu pedi a palavra, falei, gente, nós somos diferentes, não tem que orar dessa e dessa forma. Né? A lei de adoração, que é a primeira lei moral, ela fala que a oração tem que ser curta e objetiva. Não pode ser uma oração decorada e longa. Quando eu estava na igreja católica, né, me falava que depois de 1 ou 2 minutos é o demônio que pega a oração e você começa a te enrolar. Já não é mais Deus que está fazendo isso. Né? Então, eu falo, calma, nós somos diferentes. A Ana, quando está aqui, ora de uma forma, bonitinho. A Patrícia de outra. Se eu estiver aqui, vou orar de outra forma. Mas orações curtas e objetivas. Né? E eu estava falando, uma oração para uma palestra, a oração de entrada é agradecendo a presença e pedindo permissão para iniciar a palestra. Uma oração de passe é convocando a espiritualidade para participar do passe. E a oração final é uma oração de agradecimento por tudo ter corrido bem, né? E o retorno, a bênção do retorno aos lares. Simples. Agora a forma, cada um tem a sua. Concorda? Então, quando fala em fé, o que é fé? Muita gente confunde com crença, né? Então, eu coloquei que a crença, né, é a aceitação intelectual de que algo é verdade, né? Baseado em provas ou evidências. Então, a gente crê que se estudando bastante, a gente passa em determinado concurso ou para determinada faculdade. A gente crê, não é? Se a gente cuidar da nossa saúde, né, a gente vai ter uma vida mais longa. Né? Isso é crença. E a fé? A fé, por outro lado, é uma confiança, uma adesão profunda a algo, mesmo na ausência de provas concretas. Um ato de confiança em algo que não pode ser comprovado cientificamente. Aonde encerra a crença, inicia-se a fé. A fé vai além da crença. A fé vai além da crença. Não é? Então, o capítulo que a Patrícia falou, a fé religiosa, condição imbatível, de fé imbatível, ela está baseada numa passagem de Mateus, capítulo 17, que ele fala, né, daquela incapacidade dos discípulos expulsar, né, uma determinada entidade. Ali se falava expulsar naquela época, a gente sabe que não é expulsar. Né, uma entidade que pegava uma criança, ora estava no fogo, ora estava na água. Entende? Então, se a gente for pegar o pé da letra, como a maioria das pessoas faz, ele pensa que a criança se jogou no fogo, se jogou na água. Isso é impossível. Que jogou no fogo já queimou. Não é? Então, ali ele estava querendo dizer que óleo estava possuído e óleo estava normal. Não é? E ele falou, trouxe aos seus discípulos e nenhum deles curou. E o que Jesus fala para eles? Ó povo incrédulo, raça incrédula, dependendo da tradução. Incrédula e depravada. Vocês acham que Jesus falou? O que é depravada? Hoje, 21 séculos depois. Quando a gente lê até o Evangelho de Jesus,
a gente tem que ter o sentido das coisas, a gente captar a essência da mensagem, não é? A gente captar a essência da mensagem. Então, quando a Semana Santa, eu fiz umas 2 palestras e estava falando sobre a Semana Santa. E eu estava vendo uma pesquisa científica na BBC, que eles estavam falando que Jesus não carregou a cruz completa. Não sei se vocês já viram isso. Porque a cruz era tão pesada que nem arrastando Jesus conseguia. Jesus é uma pessoa de estatura magra, era humano, fazia milagres, mas ali ele era humano. Não é? E a cruz pesava entre 120 e 140 quilos. Né? A tábua horizontal pesava 80 quilos, 90 quilos. E a vertical era que tem muita gente que pensa que Jesus foi crucificado e iniciou-se uma crucificação ali. Não. Era hábito, já era a maneira que os romanos, né, pegavam os seus terroristas, ladrões, as pessoas que eles não gostavam e crucificavam. E na crucificação, aqueles que seguiam para a crucificação, ele levava a haste vertical nas costas. A outra estava lá, já no lugar certo. E chegava lá, ele era crucificado. Então, quando a gente pega uma cefega, a gente pensa, né? Para mim, isso tem lógica? O Espiritismo veio na época de quê? Lógica e razão. Está lá no que é o Espiritismo. Não é? Tem lógica para a gente isso? Tem. Porque era padrão fazer naquela época desse jeito. Não é? Mas se nós formos conversarmos com pessoas que têm esse dogma, e os filmes estão aí, as religiões estão aí colocando, a gente tem que respeitar a forma da pessoa ver. É daquela forma. Não é? A pessoa vê daquela forma. E a gente tem que respeitar. Não é? Porque quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, que a gente vê lá o poder dos... Está lá na penúltima parte do segundo livro, que é 2 Espíritos, né? O primeiro livro é da criação, o segundo livro é dos Espíritos. Ele vai falar sobre dogmas, sobre pactos e sobre amuletos. Né? E ali as pessoas falam, mas tem um amuleto, né, que dá sorte. Que dá sorte é o amuleto ou a alteração intelectual e personalidade que a pessoa tem? Ela muda a sua forma de ver, o seu ânimo, a sua, né, ela muda de estado em função daquele dogma. Para uns funciona, para outros não funciona. Né? Então, quando nós temos razão e lógica, nós acreditamos em muitas coisas, né? Mas não é que nós estamos com a verdade. É a forma de nós entendermos. Então, eu não posso chegar aqui, no púlpito espírita, e falar que o outro que entende diferente está errado. Que todos nós estamos em uma jornada de caminhada em estados diferentes. Senão, se fosse verdade, isso aqui está. Tudo que é esquina tinha uma casa espírita lotada de gente. É ou não é? Mas nós somos 2 a 3% da população. Quer dizer, as pessoas não chegaram a esse nível de entendimento que a gente tem. Nós somos minoria. Então, temos que ter cuidado quando a gente sobe no púlpito, porque numa casa espírita tem pessoas de toda a religião. A gente não pode ficar falando aqui, é o padre, não sei o quê, o pastor. Cada um tem a sua necessidade de determinada fé. Nós, espíritas, né, temos a razão e a lógica. Né? Então, até mesmo Jesus
nos seus exemplos do Evangelho, a gente tem que pensar. 2 exemplos. Aquela famosa passagem da mulher hemorrágica, está lá em Mateus 9, e Marcos 7. Ela tinha uma doença que até hoje existe, na nossa família a gente tem uma pessoa assim, né? Que em função de alguma desregulamentação organizacional do corpo físico, tem hemorragia, pequenas hemorragias durante vários dias, né? Tem que fazer tratamento, não é assim? Então, muita gente pensa que aquela mulher ela se esvaziava em sangue todo dia. Não existe isso. Se você levar, eu estava dando uma palestra esses dias, e estava citando o exemplo de uma pessoa, um PM que levou um tiro numa subida lá no Morro do Daraí. O traficante deu um tiro de arma de alto alcance lá de cima, pegou na virilha dele. Ele esvaziou-se em sangue e morreu. Edu, mas lá no livro dos Espíritos, fala assim, por que o ferimento no coração mata mais depressa? Não é? Aí as pessoas pensam que é só o coração que mata mais depressa. Não. Uma pessoa que se esvazia em sangue, aqui no pulso, aqui na virilha, qualquer lugar que o sangue vai embora, morre. Não é? Então imagina uma moça, uma senhora, não sei se é senhora ou moça, né? Se era casada ou não, que ficava, né, esse tempo todo esvaziando de sangue. Então aquilo era esse corrimento que algumas pessoas têm de regulamentação do seu aparelho, né, reprodutor, que com tratamento isso melhora, até corrige. Então quando fala assim, essa mulher, ela teve fé. Ela teve fé. Porque nunca tinha acontecido isso que ela. Porque quando você tem crença, é porque você viu, é comprovado. Não é? Mas quando você tem fé, você fala, se eu tocar, pelo menos a veste, qualquer parte do manto dele, eu vou me curar. Aí você abre todos os seus chakras para poder receber aquela informação, né? E ela consegue, naqueles empurrões todos, tocar na parte de baixo da veste dele. E Jesus para, e o que Jesus fala? Pare que alguém me tocou, né? Me tocou. E Pedro fala, Senhor, mas todos te empurram. Como é que você vai saber agora? Não, mas porque eu senti sair de mim virtude. Virtude, né? Força. Ele sentiu a diferença daquela mulher, do toque. Todo mundo empurrava, todo mundo empurrava. Mas naquele momento ele sentiu diferença. Então isso é fé. Isso é fé. Porque aquilo era inédito. Não é? Eu vou citar outro exemplo do centurião. Né? Centurião, ou centurião, né? Que é aquele comandante de tropa, né? Romana, que ele tem um servo, né? Um servo doente. E aí ele vai ao encontro de Jesus. E ele dialoga com Jesus. Olha que a mulher não dialogou, hein? Inclusive, quando achou, ela estava ajoelhada, né? Aí Jesus encontrou ela. Mas o centurião dialogou, conversou, trocou ideias. Ele teve uma situação lógica. Ele teve uma situação lógica. Porque ele fala, Senhor, eu tenho um servo que está à morte, está muito doente, está à morte. Se o Senhor quiser curá-lo, o Senhor pode. E Jesus fala, ok, vamos à sua casa. Ele falou, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor daqui falar uma palavra, ele será salvo. Porque, olha a lógica, porque eu sou comandante de tropas, eu tenho homens aos meus comandos.
Se eu falar vai para cá, ele vai. E se eu falar vai para lá, ele vai. Se eu falar ele vem, ele vem. O Senhor tem os anjos a seu serviço. Olha a lógica. Se o Senhor der um comando, meu servo será curado. Aí Jesus fala, pode voltar que seu servo está curado. E vira para os discípulos e fala assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Mas era fé ou crença? Olha só como é que é confuso. Porque ali tem lógica. Ele comparou os soldados, olha, se eu mandar meu soldado, ele faz. Vai lá, mata, vai lá atrás. Né? O Senhor tem os anjos. Tem lógica ou não tem lógica? Então, até aí é confuso. Que fala que crença é uma coisa que tem comprovação, lógica. E fé é aquilo que vai além da crença, ninguém sabe. Vai entrar nessa discussão? Não. Vai entrar na discussão de Cristo, da cruz? Não. A BBC fala que não era na mão que batia o prego, porque os ossos da mão são frágeis. Com pouco tempo, os ossos quebrariam e o defunto caía. A pessoa nem estava morta, às vezes. Então, tinha que bater no pulso, onde estão os ossos mais fortes da mão. Mas Jesus não aparece para Tomé, e Tomé fala, olha, chaga, está aqui na mão. A gente não vai nesse negócio de ir no detalhe de como está escrito, isso está errado. Era a forma de escrever naquela época. O que Jesus quis falar? Olha, todos aqui tiveram fé sem ver a comprovação. Mas ele não condenou Tomé, que até hoje nós também somos assim, não somos? Prova. Tem que ver, para quê? Nós espíritas somos assim. É ou não é? Quero ver. Então, essa batalha entre fé e crença, radicalismo, fanatismo, isso tem que ter muito cuidado. A gente que faz a divulgação da doutrina espírita, a gente tem que unir as outras religiões, chamar as outras religiões. Porque os dogmas, para aquele grupo de pessoas, é importante. A gente critica, né? Lógico que a gente fala assim, um dia, né? Jesus não ficou quieto com relação à verdade, quando Pilatos fala, qual é a verdade? Jesus fica quieto. Ele não estava preparado, nem a gente. Dilma falou uma coisa bonita, né? Que está aqui, aquela minha bela esposa. Ela fala assim, a verdade é um espelho que caiu, quebrou-se em 1000 pedaços. Cada um pegou um pedaço do espelho. Eu estou com a verdade. É necessário, com o tempo, o desenvolvimento do tempo, unir todos esses pedaços de espelho para fazer a verdade. Porque a verdade hoje, e Kardec fala aqui no final dessa lição, a verdade hoje, olha, ele fala assim, ó, que é uma frase também muito famosa. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é hoje? Não. Isso não é hoje. Né? Senão eu ia falar para o meu irmão evangélico que ele não tem fé. Porque ele não tem face a face. A minha cunhada chega lá, estava com esses dias a gente conversando, eu e minha sogra. Não, porque quando teve o final dos tempos, Noé e sua família já tinha sido avisado por Deus que havia um dilúvio, né? Que ia acabar com tudo na terra. Não é assim que a gente aprende? Está lá no Velho Testamento. E Noé, com sua família, construiu um barco. E naquele barco, junto com a sua família, as mulheres, os filhos e noras e tal, colocaram um casal de quê? De animais. De animais. Da terra, porque tudo ia acabar. Sabe quantos tipos de animais tem só na floresta atlântica? Mais de 20.000. Haja navio, né? Com a tecnologia hoje que existe,
Para a gente construir aqueles lindos navios de turismo, né? 7.000 pessoas. 7.000. Com toda a tecnologia. Tu olha, uma vez eu fui levar meu filho que ia fazer um passeio desse, cheguei perto do Cais do Porto ali, eu olhei assim, meu Deus, é um prédio. Com tecnologia. 7.000 pessoas. Como é que vai levar um casal de animais dentro de um barco? Mas isso é o quê? É uma crença que tem que ver, porque naquele momento, também a gente pode falar que é um dogma, porque ele não pode desmentir, né? Eles mesmos não podem se desmentir. Mas a gente tem que respeitar, sabia? Porque ela vai se transformar por aquilo, acreditando daquela forma. Acreditando daquela forma, ela se transforma. Olha, se transforma não, se transforma. As igrejas têm grandes trabalhos de caridade. Aliás, muitas santas aqui que a gente venera, entre aspas, eram freiras católicas. Quantas mensagens de espírita chegou no livro dos Espíritos de Espírita, vocês sabem? Poucas. Quase nenhuma. Era tudo ex-bispo, bispo de não sei o quê, religioso não sei de onde. Teve um cara aqui que era antigo membro da Associação Espírita de Paris, que era Adolfo. Tem poucos, porque não existia espiritismo. Nossa religião é baseada em mensagens de que não era nossa. Então, como diz aquele outro, muita calma nessa hora. Muita calma. A gente tem que respeitar a fé dos outros. Né? Kardec fala aqui, olha, cada religião pretende estar na posse da verdade. Pregonizar a fé cega sob um ponto de crença é confessar a impotência e demonstrar que se tem razão. Tem muita gente que não precisa ter razão, já se transforma. Tem uma passagem, um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita. Né? Tudo que estiver fora do Livro dos Espíritos, não acredito. Né? Não acredito. O base é o Livro dos Espíritos, aquele que vê as mensagens espirituais superiores. E lá entre a pergunta 150 e 165 vai falar, sabe sobre o quê? Sobre confusão na hora do desencarne. Tempo de sofrimento. Tempo de sofrimento. Ele fala lá, ele usa o nome de perturbação. Perturbação. E vocês pegam aqui a pergunta 65, ele vai falar assim: com o conhecimento do Espiritismo, nós sabemos que a morte não existe. Não existe. Então o tempo de perturbação do espírita vai ser menor? E os espíritos respondem: sim, pois saberia antecipadamente tudo o que ocorre. Ponto. Sempre quando tem um ponto, tem um mais, entretanto, porém. Aí que a gente cai, né? Aí que a gente cai, né? Mas a forma de vida e o que fizeste na sua encarnação é muito mais importante que conhecimento espírita. Aí ele abre o tal do barco de Noé e fala: evangélico vem, o bandista vem, sem religião vem todo mundo para essa salvação. Desde que faça a sua proposta. Não é? É difícil a gente entender, mas a gente tem que fazer esse exercício de comparação. Não é comparação para se sentir melhor, mas comparação que todos nós somos no mesmo barco. Tanto é que o espírita se conhece por quê? Pela sua transformação moral. Opa, agora sou espírita. Não. E pela sua luta, uma luta herculínea. Herculínea? É isso mesmo, hercúlea. Né? De domar o quê?
as más tendências. Todos nós temos más tendências? Tem. Santo Agostinho fala no capítulo 3 do Evangelho, que no mundo de prova e expiação, a maioria dos aqui encarnados tem tendência para o mal. Tendência para o mal. E os espíritos que trabalham aí pelas trevas sabem disso. Ele vai lá e cutuca o que a gente tem de mal. Que o espírito, bom espírito, lá no item chamado paciência, que me parece que está no capítulo 13, que fala que a vida, né? Dilma gosta muito disso. Eu gosto de citar as coisas de Dilma, que ela é muito assim, emotiva, e ela sabe as coisas de emoção, ela sabe muito. Então Dilma fala assim, Edu, como é que um espírito pode dizer que a dor é um bênção, uma bálsamo, né? Que é enviado, que Deus envia aos seus eleitos. Não é? Ela fala isso. Né? A dor. E ele continua, porque a vida é feita de mil nadas. A gente não tem posse da vida, a vida é feita de mil nadas. E depois ela fala assim, são as pequenas alfinetadas que recebemos que faz a gente adquirir paciência. Alfinetada eu recebo, você recebe, o evangélico recebe, o católico recebe. Se ele tem essa condição, o espiritismo ele não aleija nenhuma religião. Ele chama a atenção, olha, tem que ter comprovação. Mas, por enquanto, está tudo bem. É a sua ação que vai fazer você progredir ou não. Não é? É a sua ação. Então, quando a gente fala sobre fé, né, eu vi um dia desse um espírita muito bom, pesquisador, e eu citei isso lá no Luz e Verdade. Eu estava vendo uma palestra dele sobre Semana Santa. Ele disse assim, vocês estão enganados, a maioria de vocês estão enganados, pensando que Jesus entrou em Jerusalém no domingo anterior à Páscoa. Vou fazer 70 anos, eu sempre pensei nisso. Que era assim. Ele falou, não. Não. Havia uma festa chamada, ele deu um nome lá, que eu não me recordo o nome, que todo ano era feita no mês de setembro. E Jesus entrou em setembro, naquela festa, e que ele jogava os tapetes, as roupas, as vestes, para Jesus entrar. Né? Tem toda aquela história do burrinho, né, do jumentinho, que tinha jumento, não sei o que o pessoal foi lá buscar na cidade. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca ouvi sobre isso. Mas ele está falando, ele é mais estudioso que eu no espiritismo. Né? Mas isso para mim é importante? Para você é importante? E ele justifica. Ele fala assim, não se pode admitir um povo que fez todo esse trabalho de exaltação a Jesus uma semana antes, na quinta-feira, sexta-feira, falar Barrabás. Tem lógica? Tem lógica. Mas é importante para mim? Não. Para mim, não. Entendeu? Que para a gente é mais importante a mensagem, a essência de Jesus. Se a gente for entrar nesses detalhes, aquele ali vai estudar, fala que é daquela maneira, uns falam assim, Jesus foi aprender com os essênios, o outro fala, não, ele foi aprender com os hindus, lá na Índia. Não quero saber, não. Eu fico com Humberto de Campos, né? Que lá no livro Boa Nova fala assim, Jesus humildemente chegou para o José e falou, pai, posso trabalhar contigo? E pegou a enxó, né, e o formão e foi ajudar o pai na construção da madeira, que o pai dele era, né, marceneiro. É verdade? É. Não me interessa. A essência da mensagem que é importante. Entenderam? Porque o próprio Cristo, e já vai para Mateus 10, quando ele faça a distribuição das tarefas dos discípulos, que ele já estava perto de partir, ele fala assim, ó, vocês vão divulgar
a boa nova. Qual era a boa nova? O reino de Deus está próximo, está chegando. Até então, era um medo do discípulo ficar sem Jesus, que Jesus resolvia tudo. Ele estava no sufoco e Jesus vinha e resolvia, né? Até pagar o imposto. Vocês lembram da história do imposto? Capítulo 17 de Mateus. Flávio, eles pensam, né? A maioria de nós pensamos, que miliciano é de agora, é coisa de agora. No tempo de Jesus já existia. Por quê? Mateus era um coletor de impostos, certo? Ficava na praia colhendo imposto dos pescadores. Coitado do pescador, né? O pescador vinha lá, passava a noite toda pescando e tinha que dar um imposto lá para César. Bom, Jesus vem com Pedro, depois de eles chamar todo mundo. E eis que um daqueles que cobrava dinheiro chega para Pedro, que ele não falava com Jesus, não conhecia muito. O seu mestre não vai pagar imposto? Jesus nunca pagou imposto em nada. Hã? Ele não tinha dinheiro. Não falou para aquele mancebo rico que falou que ia seguir. Ele falou, olha, as cobras têm os covis, né? Os lobos têm as pedras, sei lá. O filho do homem não tem nenhuma para descansar, como é que você vai atrás de mim? Então Jesus não pagava imposto. Aí foi embora com Pedro para casa. E chegando lá, Pedro preocupado, falou, Senhor, você está preocupado com o imposto que está lá. Aliás, foi até o contrário, desculpa. Jesus foi botar aquela preocupação de Pedro. Está preocupado com o imposto. Aí Pedro fala que sim. Aí Jesus fala, então vai ao mar, do lado direito, você vai jogar o anzol, vai pegar um peixe, que vai ter quantos dracmas na boca do peixe? 2. Pega os dracmas, paga o meu imposto e o seu. Nossa Senhora! Nossa Senhora! A gente sabe do poder do Espírito Superior? Não. Não tem nem ideia o que o Espírito Superior pode fazer. E Pedro fez, e pegou os dracmas e pagou o imposto. Está aí, Mateus capítulo 17. Então, o próprio Evangelho é assim, cheio de passagens para a gente ver o exemplo, a mensagem, como fala aqui no Espiritismo, o espírito da mensagem. Não é se tem detalhes. Fé, crença, dogma. Madre Teresa acreditava em dogma. Ou não? Acreditava em dogma. A Dulce, né? Irmã Dulce, acreditava em dogma. Chico! Muitas coisas Chico trouxe da Igreja Católica. E respeitava. Então a gente tem, no Espiritismo, tem que ter muito cuidado para quando subir no púlpito, conversar com outra pessoa, né? Mostrar a nossa visão, respeitar a visão do outro, incentivar a continuar. Não, vem para cá, isso aí tudo é mentira. Não. Você está bem lá? Você está bem? A gente lá no tratamento fala isso, né? Dia de quarta-feira lá no NELT. A gente convida vocês para fazer o tratamento, convida vocês para estudar, quem tem curiosidade, estudar o Espiritismo, mas não decide se você vai fazer Espiritismo ou não, ser espírita ou não. Cada um volta para a sua igreja, se quiser. Se quiser ficar aqui na casa, a gente agradece. Se não quiser, pega a sua experiência e volta. Eu tenho um filho que é evangélico. Aliás, todos meus filhos não são espíritas, mas tudo criado dentro do Espiritismo. Aí ele falou para a mãe um dia desse, mãe, eu nunca esqueci que eu aprendi no Espiritismo. E está estudando para diácono da igreja evangélica. Eu nunca esqueci o que eu aprendi no Espiritismo. Entenderam? A nossa missão? Semear.
Semear. Pergunta, na última parte do Livro dos Espíritos, fala sobre... Não, desculpa. A última parte do segundo livro. Fala sobre missão do Espírito encarnado. Pergunta 557. Qual é a missão do Espírito encarnado na Terra? Todos nós temos missão, não temos? Todos nós temos missão. Só que a maioria, como diz lá na definição de classe espiritual, são espírito neutro, que é espírito perfeito. Olha, eu sempre achei que neutro era vantagem. Eu sou neutro. Que vantagem! Que disseram que escolher o caminho do meio era melhor, não é? Não, a gente tem que ter posição. Tanto é que o espírito neutro é uma das subclasses do espírito imperfeito. Neutro é aquele que não faz nem o bem, nem o mal. Ele está como a vida levar. Deixa a vida me levar, Silvia. Vida leva eu. Vida leva eu. Estou ali. Eu estou falando que eu respeito, então vejo, eu observo, por aí está todo mundo, né, correndo. Passou 5 motoqueiros na minha rua ali, olhando para o céu. Estão atrás de quê? De balão, né? Eu sempre brinco com o Dilma. Falo, olha o futuro do Brasil aí. É o futuro do Brasil, atrás de balão. Ah, mas nunca vou criticar ele, né? Você comenta, mas está indo lá na vida dele. Não é? Então, quando a gente tem essa dificuldade, né, de entender o nosso objetivo, né, essa pergunta ajuda. Qual é a missão nossa? E os Espíritos respondem. Instruir os homens. O que é instruir os homens? Esse que a gente está fazendo aqui, né? A gente está divulgando. Divulgando aqui, o padre está divulgando na igreja, o pastor está divulgando, não sei, o pai de santo está fazendo lá na banda. Né? Instruir os homens e auxiliá-lo na sua evolução. Tanto os homens como as instituições materiais e espirituais. Aí eles continuam, a resposta é grande, né? Todos nós temos missão do estafeta é tão importante quanto do rei, vai falando sobre isso. Então nós temos missão, não fala que é do... Qual é a missão do espírito espírita? Não, espírito do homem. Qual é a missão do homem na Terra? Não fala de qual religião aqui é. Se eu estou instruindo, ajudando, né, no desenvolvimento das instituições, aí a gente liga, instituição é o quê? Empresas, igrejas, centros, né? Comércio, são instituições materiais, está lá na resposta. Está lá na resposta. Então eu, como filho de Deus, que está ali, todos somos de Deus, e ela fala assim, Edu, aqui está teu nome aqui. Tirou-se por acaso e está meu nome ali. Que a dona Denise, na época, deu uma palestra aqui, eu anotei. 2015. Caramba, estou ficando velho. 2010 anos. 2015. Então, quando a gente está nessa tarefa, né, de divulgação, a gente tem que pensar como filho de Deus que eu sou contribuinte. Deus podia fazer tudo perfeito, como Jesus responde a Bartolomeu nesse livro aí que a gente chama Boa Nova. Bartolomeu fala assim, mas por que Deus, o Pai não construiu tudo perfeito para a gente não ter esse trabalho todo de divulgação? A gente vê que as pessoas que pensam nos bens materiais, que eles são bem posicionados socialmente, moralmente e tal. Moralmente não, mas em termos de grana, de posições sociais. Mas seria fácil o pai dar tudo para o filho, não seria? Então, lá na pergunta 3.2, qual é o objetivo da encarnação? Né? Deus nos impõe a encarnação para fazermos chegar aonde? Na perfeição relativa, né? Esse é o primeiro objetivo. E por isso nós vamos passar pelas vicissitudes. Aí ele fala um segundo objetivo da encarnação. Deus também conta com a sua colaboração para a construção do seu reino. Pronto, fechou com a pergunta 557. Auxiliar as instituições materiais e espirituais a desenvolver, porque a gente não acredita no futuro, a gente acredita no futuro. Está na pergunta 922, né?
Quando termina as leis morais 919, 920, vai falar de felicidade, que já é a última parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre céu e inferno, né? Causas e consequências da nossa encarnação. Aí ele fala de felicidade. Existe felicidade verdadeira na Terra? Os Espíritos falam, pessoa plenamente feliz na Terra, não. Aí na 921 ele fala assim, olha, porque o que é felicidade para um é infelicidade para os outros. Se eu aplico na Bolsa de Valores, se eu estou ganhando, alguém está perdendo. Se eu tenho muito lucro na minha empresa, talvez tenha alguém levando prejuízo. Se meu timaço ganhou ontem 2-0 do Fluminense, alguém perdeu, foi o Fluminense, tem alguém triste. Mas eu fiquei triste 4, 5 semanas aí, só perdendo também. Então, isso é relativo, está na pergunta 921. A 922, ele falou assim, mas existe uma felicidade relativa. O que é a felicidade relativa? Felicidade média para todos nós, no mundo de prova e expiação. E os Espíritos respondem, tem sim. Na parte material, é a posse do necessário. Necessário para mim é um, para ela é outro, para o Elon Musk é outro, para o Lula é outro, para o Eduardo Paes é outro, para o empresário é outro, para a pessoa que vai à rua é outro, porque as necessidades são diferentes, dependendo da tua classe social. Porque muita gente fala assim, não, tinha que ser todo mundo pobre. Para! Estuda o capítulo 16 do Evangelho, vocês vão entender. Vê a lei de igualdade também, vai entender. Então, posse do necessário na parte material. E na parte espiritual? Consciência tranquila e fé no futuro. E fé no futuro. Se a gente tiver fé no futuro, consciência tranquila e posse do necessário, a gente vai ter felicidade relativa. É o que a gente precisa nesse mundo. No futuro, só Deus pertence. Não é? Então, bom dia, bom domingo a vocês. Muito obrigado por ter vindo assistir, fazer esse esforço, né, de vir assistir aqui, né? Muito obrigado. Que Jesus acompanhe a todos. Nós aqui agradecemos mais uma vez, né, Edu, por estar aqui, trazendo os teus ensinamentos, exemplos, para facilitar sempre e nos deixando mais à vontade através dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né, Edu? Então, que Deus e Jesus nos ampare sempre. Muito obrigada, tá, Edu, mais uma vez. E nós iremos agora fazer uma breve prece, porque depois nós teremos a segunda parte, que é o passe. Então, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Convido a todos para orarem, fechando assim os nossos olhos, para te agradecer, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos nesta manhã, por esse banquete de luz, de bênçãos, de amor e de paz. Sabemos e acreditamos, Jesus, que todos nós aqui, presentes, fisicamente ou espiritualmente, recebemos a tua luz e o teu amor. A nossa gratidão por tudo que nos foi ofertado nesta manhã. E assim, com os nossos corações, com muita gratidão, damos por encerrado essa primeira parte, na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.